Estou vindo aqui hoje para falar um pouquinho sobre o meu projeto Sinal da Paz Solidariedade, um projeto social onde eu apoio e ajudo crianças, ok? Meu cafezinho, né? Nem pelos seus bens materiais. Vamos um pouquinho, essa música é linda, eu amo muito essa música. Eu sou dele, tudo dele. Só você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você faz, eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Só não pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar. Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, Nem pelos seus bens materiais. eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória. Ele pertence toda a glória. A Ele a glória, pra sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado o louvor. Te damos todo louvor, Senhor. Galera, boa
noite! Hoje é dia 10/10/2019. Não esquecendo que agora, dia 12 de outubro, será feita a distribuição dos brinquedos aqui na casa da Luluzinha. A Luluzinha não vai estar no dia, né? Mas antes de eu falar um pouco sobre isso, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius. Sou conhecido no livro de literatura escrito por José Mauro de Vasconcelos, que fez a obra como O Meu Pé de Laranja Lima. Readaptada em novela por Ivani Ribeiro, que era minha professora predileta, a qual eu levava flores. E foi também transmitida muitos anos atrás na antiga rádio Tupi, época de Cidinha, lembra da Cidinha? Aquela que passava os produtos naturais, né, no nosso tempo de roça, que até vassoura a gente ia no mato para poder pegar, para varrer a casa. Não tinha esses problemas, esses constrangimentos, em questão que vivenciamos hoje, ainda mais nesse mundo moderno, né? Essa geração que não sabe o que é roça. Não desconsiderando, em hipótese alguma, tá? Eu digo em questão as mudanças, né, que nós estamos vivenciando hoje nesse mundo que a gente está vendo aí, só Deus na causa. Hoje eu entendo que Martim Lutero, quando se revoltou, né, com a Igreja Católica, desculpa se não estou condenando a Igreja Católica, eu tenho grande respeito, frequento, tomo minha hóstia, mas com aquela época, né, acabou se transformando em bagunça, né, e vencendo aquilo que hoje nós estamos vivendo. Hoje está acontecendo, desculpe falar com toda a franqueza, até nas igrejas evangélicas, né? São poucas ainda que mantêm a mesma doutrina e os costumes e educação de nossos pais da nossa época, porque nós somos daquela época que cantava hino da harpa, né? Hoje está aí desse jeito. Claro que nós temos irmãs maravilhosas. Ontem mesmo, essa semana, eu estive no culto, minha semana retrasada, eu estava me sentindo muito mal, fui numa igreja aqui próxima à região onde eu moro, uma Assembleia de Deus daquela pentecostal, que o fogo cai, né? Eu frequentei essa igreja, é uma ótima igreja, né? Eu até aconselho vocês que tiverem a oportunidade de tiver que conhecer uma igreja pentecostal, vocês vão gostar muito. Além de Deus usar na profecia, na visão, na revelação, né? Deus usa maravilhosamente, vai com o coração contrito, né? Que Deus usa as irmãs, né? Como usou para mim uns tempos atrás, quando eu estava ainda um pouco depressivo, e aí eu estava passando ali no Lindo Parque, antes de chegar ao Amaral Peixoto, inclusive a irmã é moradora aqui da comunidade, né? Ela tem um trabalho tipo da restauração, que eu frequentava muito lá no bairro de Santa Maria, em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro. Eu não saía da restauração. Vigília, então, nossa, eu nem faltava às vigílias. Consagração, todo dia de manhã eu estava lá. Estava aprendendo, né? Estava conhecendo as religiões, era muito bom. Monte, nossa, eu ia todos os dias, quando eu pudesse, né? Claro, mas sempre ia. Isso quando eu não ia sozinho, sabe aonde que eu frequentava? Um monte que eu gostava muito? Era lá na Estrada dos Teixeira, ainda antes dessa evolução que essas pessoas estão vivenciando lá na região. Eu ia lá para uma igreja, que hoje tem uma igreja lá em cima, antes de sair para Realengo. Todo dia de madrugada eu subia aquele monte para poder fazer minhas orações e pedir forças a Deus para dar continuidade a essa caminhada que para mim, naquela época que era adolescente, era muito difícil. Eu ainda estava aprendendo com a vida. Sempre trabalhei, né? Se olhar minha carteira de trabalho, vai ver a assinatura das empresas que eu trabalhei, que eu guardo até hoje, né? E hoje moro numa região totalmente diferente, onde eu convivi. Hoje eu moro em São Gonçalo, que eu me apaixonei, né? Aqui parece que eu voltei para os meus tempos, né? Da década de 70 e da década de 80, né? Que aqui ainda mantém-se o respeito. Graças a Deus, aqui as pessoas são muito carismáticas, né? Que não é à toa que quando o gringo vai para as comunidades, ainda pega as mulatas, casa, naturaliza, né? Mas por quê? Porque tem ginga no pé e sabe falar. Quando vai para a cidade grande, não todos, tá? Mas a maioria, né? Dá uma boa tarde, meu filho, é cara e crachá. E fora quando não faz cara feia, né? Porque o diabo ainda disfarça. Tem gente que nem isso faz. Já mostra a negritude da tua alma em questão da cara que faz, né? Porque eu respondo por mim, não respondo pelos outros. Até mesmo porque os nossos pais falavam com a gente nos olhos. Vai a gente abaixar a cabeça se o cinto não comia, né? Então, assim, fora que se naquela época a gente respondesse um idoso ou xingasse algum palavrão, né?
a gente apanhava, e era violentamente, não era essas surras que hoje esses jovens, que hoje não têm devido a esses conselhos tutelar, em questão dessas leis que impõem, tirando o direito que deveria ser da mãe, né, que tem a dor do parto, sabe o que é educar, sabe o que é dar saúde, claro. Tem as Marias e tem a Jezabel. Infelizmente, eu nasci por uma Jezabel, né, porque eu não sei nem quem é minha mãe, desculpa falar. Eu fui criado pela Maria, que é minha avó, que você viu na novela, que é o meu pé de laranja lima, que é a dona Estefânia. O nome dela é Petronila, ela não gosta de ser chamada por esse nome, então o pessoal na região da Estrada dos Teixeira a chama de Dona Abigail, que já está uma senhora muito de idade avançada, né, e já nem, tadinha, já nem ouve muito direito, né, e acho que nem está andando, né, tá de fralda, tá? E morava em um apartamento, né, em Jacarepaguá, na Praça Jauru, né, que é no antigo Pombal, né, que a gente falava que era Pombal, porque na Praça da Taquara, onde o Raul, desculpe, peraí, deixa eu explicar para vocês que nas minhas gravações anteriores, com a descoberta do livro, eu estava formando o quebra-cabeça que eu mesmo tive que fazer sozinho, porque a família escondeu isso todo o tempo de mim. Se você reparar, no livro eu sou chamado de José. José foi vendido pelos seus irmãos. Foi o que aconteceu comigo, tá? Hoje eu tenho 41 anos. E se duvidar eu tenho até mais, porque meus cabelos são todo branco, é que eu pinto, né, de loiro. Eu não tenho nem cabelo preto mais, até meus cabelos do peito são brancos. Eu só esqueci de envelhecer, né, porque eu nunca me vi uma pessoa mais velha, eu sempre me vejo como criança. Inclusive, quando eu ando pelas ruas, né, aqui da cidade, em qualquer lugar que eu vou, eu ouço pelas próprias bocas das pessoas que eles não conseguem me olhar como uma pessoa velha. Eles sempre me olham como uma pessoa, como se fosse uma criança. Porque eu ainda continuo a mesma criança. Porque o que envelhece é a carne. A alma continua do mesmo jeito. Quando eu descobri sobre o livro, Meu Pé de Laranja Lima, eu entrei numa crise emocional. Eu entrei numa depressão, né, profunda, que eu tive uma dor de cabeça crônica, que como hoje nós não temos esses médicos especializados, que hoje estão para os ricos, tirando dos pobres, né, porque voltou para a época de Robin Hood, né, porque roubava dos ricos para dar para o pobre, não era assim? Pelo contrário, rouba dos pobres para dar para o rico. E quem paga é um cidadão, né, devido ao que ocorre. Então, assim, a família que eu fui criado se chama. Eu fui criado pela Godoia, que no caso o nome dela, que é a autora, é Florinda de Oliveira Matos. Ela leva o nome de Godoia por causa do marido dela, que ela casou, que é o Vicente de Freitas Godoia, que trabalha na Rede Globo, segundo as minhas informações, desde que eu me lembro quando era criança, no Jardim Botânico, na área de jornalismo. Ele vivia viajando para São Paulo e falava para mim, porque eu morei com eles por um bom tempo, né, porque eu nunca fui criado pela minha mãe, e eu fui mais criado por eles, né? Naquela época a Godoia morava no prédio no Pichincha, em frente ao cemitério que dava do Pichincha, e ela, com medo de morar lá na região, me chamou para morar com ela, e como eu gostava muito dela, e eu tinha ela como minha irmã predileta, eu fui morar nesse apartamento lá no 9º andar. Eu era sonâmbulo. Muitas das vezes eu me encontrava de braços abertos em cima de uma janela, de frente e olhando para baixo. Eles acordavam e me viam naquele jeito fora quando eu não andava pela casa. Eu tinha que até amarrar panela no meu pé. Dormia no quarto, que era um quarto de empregada, porque o quarto que ela tinha no outro apartamento estava sendo construído para o filho dela que iria nascer, né? E então fiquei um bom tempo morando ali. Ela sempre trabalhou, como o Vicente também, né, que é eu dou o Vicente como Diogo devido ao casamento, mas isso me faz lembrar do Aldinho, que é um amigo meu dos Teixeira, desculpa, amigo não, uma pessoa que mora nos Teixeira, e eu sempre tive um respeito por toda a família dele, como a família do Camargo, e todas as pessoas que moram naquela região, porque eu nunca saí dos Teixeira. E devido às minhas rebeldias, eu aprontava muito, deixava muita gente de cabelo em pé, as pessoas ficavam até. Eu aprontava, né? Tipo assim, eu era criança, eu ainda estava aprendendo com a vida. Teve até uma vez que eu morava no Pichincha, no apartamento, então eu ia muito pro play, brincar com as crianças, né? Eu gostava muito de brincar no campo de futebol que tinha na região. E ficava na garagem também, eu gostava muito, eu aprontava muito, tá? Então, assim,
um dos meninos chegou para mim, acho que era um Sega, se eu não me engano, que na minha época era Atari. E eu sempre fui doido por um videogame desse. Então, assim, eu lembro que eu tinha visto na carteira do Vicente $1. E como eu via muito tempo ali, eu achei que para aquele dinheiro para ele não tinha valor, né? E o que acontece? Eu peguei e o menino chegou para mim e falou assim: eu estou vendendo meu videogame. Eu falei: tá. Realmente, eu dei uma desperto, né? Eu era criança, né? E eu sabia que o resultado seria negativo, mas eu fiz. Né? É como se eu estivesse ouvindo uma segunda voz, né? Eu fiz. Eu acho que até fiz na zoeira mesmo para zoar com ele, mas acabou funcionando e eu já tinha feito, fiquei na minha, mas sabendo que eu iria pagar por aquele ato, porque eu conhecia a irmã que eu tinha, que era a Godoia, e o Vicente. Eu apanhava muito deles, não era pouco não, era muitos, muito. Eu vivia fugindo de casa. E nisso eu peguei o dólar, dei pra ele e falei: olha, eu não sei quanto que vale esse dólar. Eu sei que dólar, pelo que eu vejo no filme, olha só, eu era criança, como eu vejo no filme, tem um grande valor, né? Você faz o seguinte: eu te dou o dólar e você me dá o videogame. Eu falei: fechou. Como uma troca, não foi comprei, eu troquei, né? E nisso ele levou para casa, deve ter chegado lá todo feliz para a mãe, mostrou o dólar e tal, não sei o que, e a mãe reconheceu o dólar e falou que o dólar não tinha tanto valor assim, em questão do videogame que foi vendido. E nisso ela foi com a criança, juntamente com o dólar, né? E ali, quando eu cheguei, eu não mentia. A Godoy, mesmo que eu não tinha nem como mentir, né? E a Godoy me perguntou se eu tinha feito. Foi, é verdade, né? E quando ela entregou e fez aquilo tudo, quando fechou a porta, eu apanhei pra caramba, né? Não foi muito, né? Mas tudo bem, realmente eu tinha errado. Então era mais do que justo. Então eu costumo dizer, né, que meu irmão estava lá falando no Face dele que eu era maluco e que ele tinha um problema em questão de um passado. Primeiro que, se você for reparar na novela, o Totoca, ele não aparece muito na novela, raramente ele aparece, ele sempre me chama para defendê-lo. Como você vê no filme e na novela, eu brigo com um rapaz que era morador dos Teixeira, que é do lado da vila da Dona Estela, no antigo sítio do Marquinhos. A gente fala que é o sítio do Marquinhos porque era ali que a gente brincava, era o nosso colega, e um morador que mora ali do lado. Então, assim, ele é um grandão, eu chamava ele de Humberto, né? Mas no Face tá outro nome. E tá, aí quer dizer, aí eu peguei e fui defender ele, isso atrás da casa do Alexandre Fialho, que é o filho da tia Neuza, né, que mora na Estrada dos Teixeira, que eram meus amigos, que é a casa do tio Edmundo, que apresenta para você no filme, na novela, quando ele fala que eu sou comparado com José, como eu te falei, José foi vendido pelos seus irmãos. Ele falou que um dia ia me explicar, mas graças a Deus, devido a eu ter seguido as religiões, conhecido o evangelho, ter tido discernimento, fui pregador da palavra de Deus, ainda sou pregador, sou consagrado a evangelista, pela antiga, não sei se ainda permanece no local, lá na Estrada dos Bandeirantes, pela Ordem dos Pastores Evangélico Mundial. Eu tenho fotos comprovando isso. Quando eu fui levar uma amiga, a Nilceia, que morava na Estrada dos Teixeira, já uma senhora, e eu frequentava essa igreja dela, né, em questão das ajudas e dos apoios, juntamente com a Regina, da comunidade dos Teixeira, que é da antiga, a gente fala que é da Civaga, em frente ao cemitério, em frente a um centro de Umbanda ou Candomblé, eu não sei, do antigo, Guerreiros da Luz. Vou explicar agora. Por que eu fiz essa percussão toda? Porque ele falou, para vocês entenderem os motivos que levam em questão das situações que a gente acaba vivenciando devido ao erro desses incompetentes. Então, assim, por quê? Porque ele iria utilizar as coisas que eu errei do passado para dar como desculpa em questão do erro que ele cometeu. Porque o pedófilo, ele em questão assim, eu não falo tanto pedófilo, porque ele já tinha um pouco de mais idade do que eu e era criança. E o primeiro ato começou dentro de uma bacia de alumínio dentro do banheiro quando eu fui tomar banho ao lado dele, quando minha avó estava dando banho. Minha avó presenciou isso, ela viu esse ato. Só que ela não vai falar assim mesmo porque é filho dela. E jamais iria envolvê-la nessa situação. E eu chamava a dona Estefânia de mãe porque foi ela que me criou, porque Jandira não era minha irmã, era minha mãe, por isso que ela batia. Depois eu vou entrar nesse tema. Então, tipo assim, eu morei, aí quando eu fui consagrado, questão da Nilceia, eu frequentava a igreja da Nilceia, tanto de Realengo, a gente saía junto para os campos, né, para poder levar a palavra de Deus junto. É uma senhora de idade, hoje já deve estar com mais idade ainda, que já tem um tempo que eu não vejo morar. Ela mora em Realengo, pastora Nilceia, o nome dela, cantora evangélica.
E, juntamente com a Regina, devido à instituição que ela trabalhava, também ajudava a comunidade com as doações que a própria instituição, com apoio que a Regina até hoje faz esse trabalho lá dentro da comunidade da CIVAG, junto com o rapaz que é o organizador, que é o Feijão, que é um grande, rapaz, grande exemplo de vida, os dois, e ajudava a igreja da Nilceia, né? E a gente reunia, né, com cesta básica, fazia aquela distribuição e ajudando. E olha que eu era pobre, eu morava dentro da comunidade. Depois eu fui morar dentro da comunidade, na época que meu filho já estava um pouco grande, que era a casa que a filha dela, da Regina, que é minha amiga lá da comunidade da Civaga, na Estrada dos Teixeiras, Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, que na minha época era roça, e hoje está aquele desenvolvimento todo com condomínios, e esse desenvolvimento e essas guerras que acabam acontecendo lá, tirando, né, o respeito cidadão, porque a gente não tinha nem hora para chegar nos Teixeiras. Né? A gente não tinha nem hora para sair, nem para chegar. Agora tu tem hora para chegar, para sair, porque se você for confundido, acaba morrendo. Né? Porque virou terra de Lampião, porque só faltou a Maria Bonita. Outro dia eu estava descendo lá na Estrada dos Teixeiras, eu estava dormindo na casa de um sítio de uma amiga minha lá em cima, que eu estava fazendo a luzinha para ir lá para o Rio das Pedras, fazer a venda dos meus DVD. Lá eu frequento o Rio das Pedras há anos, Forró, Castelo da Pedra, eu tenho parentes que moram lá. E nisso, morei lá no Rio das Pedras também, né? E umas confusões aí que a Jandira fez, mas tudo bem, pelo menos valeu a pena, né? Conheci tanta gente boa lá que até hoje são minha família. E nisso, eu descendo para poder, nisso, vindo para dentro, cheio de policial, né? Todo armado, assim, parado assim. Eu falei, caraca, que é isso aqui, meu Deus do céu. Aí a visão e a revelação que eu tive, que futuramente eu vou estar contando para vocês sobre isso, o que eu vivenciei no meu tempo, que hoje eu estou vendo isso acontecer. Né? Fora que eu falava para você que eu ia atravessar o mar, atravessei. Hoje eu estou morando em São Gonçalo, próximo na região de Niterói, né? São uma cidade só, né? Só muda devido ao poder executivo, aí muda a cidade, né? Mas tudo bem, mas vale a pena, porque gringo quando vem para a comunidade ainda pega as mulatas, casa e naturaliza, porque tem giga no pé, não é verdade? E sabe falar, vai para Rocinha, vai para Vidigal, vai para o Morro da Dona Marta. Tá cheio de gringo e turista, fora os jornalistas que ficam lá para poder fazer os seus trabalhos. Fora os trabalhos sociais, que é dentro da comunidade, que é o que atrai os turistas em questão do desenvolvimento da cidade. Eu falo isso porque eu vim da década de 70, né? Eu peguei toda essa evolução. Como eu te falei, se duvidar, até minhas documentações foram mudadas. Eu só esqueci de envelhecer. Agora que a dona Stefania tá bem velha, né? Mas ela também demorou a envelhecer. Vai chamar ela de velha se ela não te bate. E assim, e nisso eu estava descendo, estava os policiais tudo armados. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Eu estava até. Não estava de Luluzinha, eu estava. Eu estava de Luluzinha, eu acho que eu estava de Luluzinha, não lembro agora. Aí quando eu cheguei, tô vendo que o pessoal tudo assim olhando, falei, e eu passando naturalmente, né? Aí eu falei, vem cá. Aí eu olhei para os policiais, falei, vem cá, rapaz, isso é o quê? Aí ele pegou, ficou todo olhando pra minha cara, né? Falei, isso aqui virou o quê? Terra de Lampião, é? Agora só faltou a Maria Bonita, né? Cara, os policiais tudo caiu na gargalhada. Por quê? Não é porque é fardado que é indiferente de ninguém. O que vale é o respeito, tá? Lá no Rio das Pedras você tem os seus trabalhos, tem aquelas coisas todas, aí pega a geração de hoje que não sabe o que é educação, não sabe o que é roça, vai a gente responder um idoso e a gente levava na boca para nunca mais ter que responder. Aí devido a essas desordens, quem paga é o inocente. Olha essa jovem, essa criança que faleceu. É dia das crianças agora, tá chegando o Natal, como é que vai ficar essa família aí sem essa filha dela? Olha essas crianças, gente, eu te falar, eu tô aqui, eu moro aqui em São Gonçalo, já vai fazer 9 anos que eu tô aqui. Eu vim para cá com uma esperança devido ao trabalho que eu tinha, que eu trabalhava na antiga Embratel, que era terceirizada às empresas que eu tinha, que eu era vinculado, ainda sou chamado de maluco, hein? Né? Pelo meu irmão Totoca, que eu era vinculado aonde distribuía, repassava os aparelhos e aonde eu fazia as vendas em questão do que eu desenvolvia. Era muita coisa, e fora que eu ainda pegava o compromisso dos outros, né? Já tive algum problema com algumas empresas, e fora que eu tinha as empresas fiéis que me ajudavam naquela época, e fora que eu ainda gerava emprego para outras pessoas, entendeu? Aqui em São Gonçalo. Aí conforme, devido aos problemas que acaba acarretando hoje no nosso país, aí como é que tá agora, né? Aí quer dizer, então eu falei assim, poxa, eu não quero voltar para Jacarepaguá. Eu sei que se eu voltar para Jacarepaguá, como eu tenho um conhecimento amplo, como eu te falei, depois eu vou estar falando outras histórias, não vou na continuidade nisso. Vou para Jacarepaguá, tem emprego, você tem Madureira, tem Praça Seca, tem Valqueires, tem Realengo, tem Sulacap,
tem Cascadura, Barra da Tijuca, Recreio, Vargem Grande, Vargem Pequena, né? E são lugares que você consegue emprego porque ainda tem desenvolvimento, porque você ainda tem uma região ali que você tem duas emissoras que atraem esses atrativos em questão do desenvolvimento da cidade que você vê. Você vê que... Deixa eu atender essa ligação aqui. Oi, mano. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Tá fazendo o quê? Hum. Ah, tá. Eu tô fazendo um vídeo ao vivo. Tá tudo bem aí? Tô vendo uma bagunça aí. Tá, tô ao vivo aqui, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Aí quer dizer, e sabe, acaba faltando esse respeito. Até esqueci que eu tava falando, vou voltar, mas eu vou lembrar. Então, assim, galera, então, vocês, olha, eu morei em Jacarepaguá, não só em Jacarepaguá, eu morei em Campo Grande, morei no Jordão, já passei por tanta coisa, já fui acusado de coisas que eu não cometi. Eu, uma vez lá no Curupati, né, eu fui agredido publicamente por uma acusação de algo que eu não tinha cometido, eu tinha prova, inclusive, quando a pessoa viu a atitude que essa pessoa tomou, me botou dentro do carro dele, me chamou a atenção, porque ele me conhecia, ele era morador do Pau da Fome, inclusive ele não vive mais. E me tirou do meio daquela multidão porque eu ia ser lixado por uma coisa que eu não tinha cometido devido à inveja de uma certa senhora em questão de um ato cometido, em questão do que eu não fiz isso no Jordão. Fora que eu, entre outros assuntos, que não cabe aqui falar, eu lembro o que eu vivi naquele momento. Foi terrível, sabe? Foi constrangedor, sabe? As ações que foram tomadas comigo naquela local fechado. E você vê, hoje, meu livro, ele conta tudo isso que eu vivenciei em questão do que essa família fez. Eu sempre fui essa criança, nunca deixei de ser a pessoa que eu sou. É, eu tenho 2 filhos, né, lindos, cara, nossa. Matheus está com 18 anos, a Ludmila está com 14 anos. Eu sempre dei todo o amor para meus filhos, eu nunca precisei bater no meu filho. No meu filho eu só bati uma vez, ele devia ter 4 anos de idade, quando a gente morava na Tirol, ali no Bananal. Eu trabalhava numa clínica chamada... foi até na época quem arrumou para mim esse emprego, né? Foi a Lili, né? E eu trabalhava numa clínica Três Rios, que eu acho que nem existe mais essa clínica lá na freguesia, em Jacarepaguá. E eu morava debaixo de uma igreja evangélica, que era uma Assembleia de Deus, porque eu não tinha onde ficar e para mim não ter que pagar aluguel, porque eu tinha um filho para criar. Minha ex-mulher não trabalhava naquela época e a única pessoa que trabalhava era eu. E para a gente manter, né, as contas, as coisas, o melhor para o nosso filho, para o meu filho dela também, claro, né? Eu falo em questão da separação, mas tipo, eu sempre a respeitei, eu nunca falei mal dela, jamais, né? Isso não é minha índole, né? E, tipo assim, se ela sofreu, eu também sofri, porque eu não queria, jamais viria tirar meus filhos dela, mesmo porque filho não se tira de mãe, porque independente das nossas brigas, ela sempre foi uma excelente mãe, tá? Então eu sempre a respeitei, eu respeito as mulheres, tá? Não é à toa que eu copio elas. E eu morei debaixo de uma igreja chamada Assembleia de Deus, que era do Ministério de Madureira, que foi onde eu congreguei, fui obreiro na Assembleia de Deus de Boiúna. E nisso eu morava, eu era caseiro, né? Eu limpava a igreja, na época de festa, ainda ajudava nos trabalhos da igreja, frequentava a igreja, né? Tudo, e morava embaixo de uma igreja que era um açopão, que era dividido, que dava para montar um quarto, banheiro, uma sala, né? Fora os mofos, né? Que assistia, mas era a única forma que a gente tinha para poder economizar, até mesmo para dar o melhor para os nossos filhos. E hoje eu tenho uma filha de 14 anos, né? Tudo isso foi promessa de Deus, né? Eu tenho muita história para contar antes de ter esses meus filhos. Eu já sabia o sexo do meu filho, tanto que eu só comprava de menino da minha filha. Eu já sabia até o dia que ela iria ficar grávida. Eu já até sabia que era uma menina, né? E foi comprovado, tem entre outros assuntos, né? E sabe,
eu nunca dependi dessa família, eu só dependi até uma certa idade, né? Porque eu era criança, era adolescente, então eu não tinha paradeiro, eu vivia pelas casas dos outros, parentes, pessoas, eu era praticamente espancado, sabe? Essa mulher que se diz ser minha mãe de registro, né? Que eu acredito que não seja ela, eu até devido a algumas lembranças em questão desse passado, então me faz recordar situações e momentos com outras pessoas antes dessa mulher, porque minha avó falava que quando eu cheguei lá eu tinha 1 ano e 6 meses, e eu era uma criança que já tinha um desenvolvimento, tanto que você vê que eu aprendi a ler e escrever sozinho, e quando voltando à lembrança, quem me ensinava a escrever era o próprio Fausto Rocha. Ele escrevia no papel, no chão, e ali eu ia soletrando juntamente com ele. Então ele me ensinava a escrever e a ler. Então por isso que eu aprendi a ler e escrever. Por isso que você vê no filme, eu falo, só se foi o meu padrinho, né? Quer dizer, e eu tenho uma foto do Milton, porque minha família vivia escondendo, depois eu vou voltar. Então, assim, antes de eu falar do Fausto e do Milton Cândido, que são muito parecidos, se duvidar são até irmãos gêmeos, ou até algum vínculo, deve ter algum vínculo com o José Mauro de Vasconcelos, não sei, porque eu só identifico o José Mauro de Vasconcelos como pai por causa do sinal do braço, porque a minha filha tem esse mesmo sinal, que é a Ludmilla. E você vendo na novela O Meu Pé de Laranja Lima, se você entrar no Facebook, no YouTube, botar O Nosso Pé de Laranja Lima, tem todos os capítulos da novela. Se você prestar bem atenção no braço do Zezé, ele tem um sinal no braço, que no caso José foi representado a minha pessoa, mas me representando como filho dele. E eu me lembro de coisas do meu passado, Jauru, né, uma coisa bem antiga. É, que mais? Taquara, antigamente, antes dessa evolução. Os prédios do Pombal me faz lembrar de tempos antigos naquele lugar. Até o esposo de uma parenta, né, que morava nesse prédio, que já faleceu, um alto, né, que era qual é o nome dele? Otávio, acho que era Otávio, não lembro. Ele já até faleceu, então volta essas recordações. Eu não sei o que que essa família fez, se ela fez alguma hipnose na minha cabeça, não sei se foi o trauma em questão do acidente, de eu achar que meu pai morreu naquele acidente, porque quem eu considerava como pai, achando que era essa pessoa, era o Milton Cândido da Silva. Eu não tinha visão em questão do que o livro hoje me mostra, em questão do que faz me recordar do que eu achava que era sonho, era lembranças ou coisas da minha cabeça, e me faz entender todo esse passado. Então, assim, não trazendo muito essa memória agora, porque a gente está chegando um dia tão especial aí para o Dia das Crianças, agora dia 12 de outubro. Eu sei que eu tenho muita coisa para contar para vocês, sabe, a respeito desse livro, a respeito dessas pessoas. Eu vou estar citando, eu vou descrever cada pessoa, para não ter que me enrolar na hora que eu for falar, ou tiver que me atrapalhar alguma coisa. Vamos supor, eu vou falar hoje sobre a Jandira. Vamos falar sobre a Jandira. Então a gente vai lá e fala com a Jandira. Vamos falar sobre a Lilia. Não é porque assim, não é porque, não é questão de fofoca ou de querer mal da pessoa, não, 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 não. Eu trabalho com criança, eu tenho 2 filhos, eu fui criança, eu fui adolescente, hoje sou jovem, estou indo para a velhice, né? Então nós vemos de um tempo que era roça, hoje eu costumo dizer que são disco voador, porque você nem vê os ETs que está dentro. Né? Na nossa época era carroça, para a escola a gente ia de cavalo, leite a gente tomava era de barro naquelas botijas de ferro que a gente comprava, né? Com vasilhame. Queijo era manteiga mesmo, fora as frutas que a gente adorava comer debaixo do pé, banana, tinha de todas as espécies, não era cheia de agrotóxicos, era orgânica, né? E hoje o Brasil virou área de escravos, sabe? As pessoas trabalham para trazer riqueza para outros países em questão de que nós já tínhamos. Você vê o que está acontecendo com a Amazônia. Né? Já destruíram tudo. A gente não, a gente ouvia até sapo martelo, lembra? Fora que a gente acreditava até em Saci Pererê, vagalume, tinha em todos os lugares. Porque se resgata isso de novo, traz tudo isso. Aí tira aquilo que Deus nos deu, né, que está aqui nesse mundo, e morre, e nasce na outra vida. E só vai estar quem for realmente verdadeiro, porque Deus não vai querer ninguém para destruir o que é dele.
Deus quer aquele que realmente ama aquilo que Ele deu. Porque Ele já nos deu tudo para que nós não tivéssemos que ficar pagando esse poço. Fala que a gente, até a água a gente bebia era dos poços, do poço, lembra? Né? Na novela mostra isso. E tá, então assim, é tanta coisa, sabe? Então vamos lá, finalizando, por que que eu tô falando isso tudo? Porque eu fui criança, sabe? O que eles fizeram foi pura covardia, né? Nessa época, na década de 80, na década de 70, que eu nasci, eu sou da década de 70, né? Eu nasci em 70, como eu te falei, se duvidar, até minhas documentações foram mudadas. E nisso, né, usaram de uma forma em questão da minha história, em questão do que eu era, porque todos foram inteligentes, porque para criar esse livro foi com a criação de todos, sabe? Então, quando eu falo aqui, não é porque eu quero mal da minha família, não é porque eu quero mal do meu irmão, eu quero que eles acordem. Era um inocente, era uma criança. Meu irmão Totoca, ele tem filhos, todos três têm filhos. Faz isso com o filho de vocês se vocês vão gostar. Hoje vocês são adultos. Quando a gente era criança, agia como criança. Hoje nós somos adultos. Até aí, antes da descoberta desse livro, eu reconsiderava, que eu não entendia. Hoje eu entendo. Então, assim, para poder fechar o pacto, em questão do que foi feito, para que eu não recebesse a autoria do livro, foi feito um pacto do silêncio. Um pacto satânico. Porque, como eu vivi aquela situação, eu posso descrever. Eu estava brincando na Vila da Dona Estela, em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro. Deixa eu só explicar aqui antes de eu falar isso aqui. Todos vocês dos Teixeira, Regina, Rosângela, Ronaldo, pai da Bruna, né, que são meus amigos, amigo do meu pai. Ronaldo foi amigo do meu pai, amigo de bar, amigo de bebê, amigo de conversa. Ronaldo até hoje sempre me respeitou. Os filhos dele são maravilhosos, graças a Deus educou muito bem, né? Não tenho o que dizer dessa família, sempre me respeitaram. E eu tenho essas pessoas como família. E sempre vai ser minha família, porque eu tenho certeza que nós vamos nos reencontrar na outra vida. E então, assim, eu dormi na casa de uma amiga minha, que é a Jane. Ela tem 2 filhos. Eu participei de aniversário, eu até morro de rir que no dia do aniversário da Paula, na hora de bater o parabéns, só se ouvia Paco, em vez de bater parabéns para ela, batiu para mim. Até a Jane ficou meio triste, chateada aquele dia por causa daquilo, mas em questão da consideração que eu tive, porque o próprio padre nos fala que sempre eu era uma pessoa popular na região. E até hoje, né, por causa desse meu jeito carismático de respeitar todos e saber levar tudo na brincadeira e na consideração. Que eu nunca tive problema com ninguém dos Teixeira, até com meus piores inimigos, que hoje eu vejo em questão do que vivenciou. Alexandre Fialho, foi minha pessoa que eu mais estimava. Eu sempre o respeitei. A gente quase não se via, nem se falava. O dia que falaram mal dele, eu briguei com o rapaz lá na barraca, com a Karina, né, lá do Camargo, devido uns comentários que foi feito. Eu, para defendê-lo, né, eu briguei, a gente discutiu lá no bar. Né, mesmo porque era uma coisa pessoal. E eu acho que não era para ser comentado mesmo porque não saiu da minha boca. Então eu discuti porque eu não falei nada que foi falado. Porque ele transmitiu isso para mim. E eu acabei brigando com uma pessoa que eu estimo muito, a Karina. Eu cansei de frequentar a casa da tia Leia, que hoje não está viva, que é a mãe da Fania, né, que até um livro leva o nome de Fania, mas não sei se é a mesma. Depois eu vou tentar entender essa parte da Fania do que fala no livro. É a Fania, que foi minha amiga de infância, colega de infância, não ia muito com a minha cara, mas sempre me respeitou. A Karina, a Carla, né? Sempre, nunca saí lá do sítio do Camargo. Camargo, nossa senhora, eu amo Camargo. Camargo nunca deixou de ser criar. A esposa dele, nossa, os pais dele, que hoje não está vivo, cansei de dormir na casa dos pais dele, tomar café com eles, que eu falava lá que lá era o sítio do Pica-Pau Amarelo, que ainda continua do mesmo jeito, mas tinha muitas frutas, a gente adorava invadir os terrenos dele lá para pegar fruta quando o pai dele era vivo, né? Era pura confusão, né? E tia Leia, que também hoje não vive, nossa, eu chegava na casa dela, caraca, ela era costureira, né? E quando ela chegava, ela parava a costura, tia Leia, a minha amiga moradora, era a vizinha da minha amiga Jane, que eu gosto muito, né?
A tia Leia parava tudo, a costura, ficava lá na máquina dela costurando, que lá trabalho, fazendo trabalho para os outros, mas gostava, era uma coisa que ela sempre gostou de fazer. Evangélica, tá? Uma pessoa de Deus, né? Sempre ela gostava de levar presentes para ela, né? De CD evangélico, que ela sempre gostava, mesmo sendo simples, ela ficava feliz e guardava, e guarda. Eu acredito que até os filhos dela ela guarda essas dedicações em questão do que ela tinha, devido ao valor sentimental que isso traz para ela. E ela parava tudo, fazia café, se não tinha café ela fazia. Paco, já tomou café? Ah, Paco é meu apelido lá nos Teixeira. Eu falei, não, tia Léa. Ah, peraí que eu vou fazer um pra você. Vai lá, peraí. Não, tia Léa, eu faço. Vai fazer? Posso fazer, tia Léa? Pode. E ela fazia o café lá com a tia Léa. Aí, quando, muitas das vezes, eu chegava até com fome mesmo, né? Porque às vezes eu vinha da rua, trabalhava, não comia, tinha fazia que às vezes até por dificuldade mesmo. Aí eu chegava lá na tia Léa, você tava no sofá, às vezes até dormia, tá? Na casa dela. Tia Léa, você tava lá na tia Léa. Eu falei, tia Léa, ela fala, Paco. Eu falei, tia Léa, aí não, minto, desculpa. Aí eu chegava assim, eu falei, ô tia Léa, fala, Paco, tudo bem? Tudo, é o jeito dela falar, era assim. Aí eu falei assim, ei, tudo bem, tia Léa? Vem cá, dá um beijo. Sempre aquele meu jeito de beijar, agarrar. Ela, tudo bem. Ela pegava, chegava, já almoçou, Paco? Eu falei, não, tia, não tinha almocei não. Não, não, tia, precisa não. Não, peraí, tem, ó, tem lá, tem carne, tem frango, tem tudo que você quiser lá. Bota lá, se sirva, come. Se não tinha, ela fazia. E não tinha, assim, que eu saiba, não tinha vínculo familiar, mas em questão que eu tenho por essa família, é uma consideração muito grande. Fanny, Carla, todo esse pessoal, não tenho o que dizer dessas pessoas. Sempre me respeitaram, apesar de não me aceitar em questão da minha escolha, mas sempre me respeitou. Não só essa família, como os filhos dessas famílias, tá? Marcelo, então, adorava brincar com o Marcelo, né? Quando ele naquelas piscinas lá do tio Manelzinho, né? Eu brincava lá. Gente, eu me divertia com essas pessoas. Essas pessoas são minha família. Hoje, se eu sou desse jeito, eu puxei um pouco da tia Hilda e um pouco dessa família, né? Dona Estela, nossa senhora, chegava, tomava café, almoçava na casa dela. Quando era criança, de manhã eu corria para a casa dela, ela tinha uma mesa comprida de madeira e tomava café do lado dela, preparava aquele cafezinho, tudo quando fazia mingau de abelha. E na casa do Portuga também, que era no antigo sítio do Marquinhos também, que era tudo de um dono só, né? Então as pessoas moravam ali. A única assim que cada um tinha pertence, duvidar são familiares, é o seu Luiz, que para mim foi um grande amigo, um pai, um conselheiro, né? Eu tenho só coisas boas para dizer dessa pessoa. Dona Estela, nossa, eu amo, né? Eu tô doido para revê-la de novo. Tia Hilda, né? Que eu tenho como mãe, eu não deixava de ir um aniversário dela, né? Chegava o aniversário dela, se eu não pudesse ir, que era raro isso acontecer, eu ligava. Mas eu tinha que falar com a tia Hilda, né? Quando eu chegava nos Teixeira, que era na Taquara, ali na região de Jacarepaguá, né, no Rio de Janeiro, eu já chegava, a primeira casa que eu ia era da casa da tia Hilda, né? Então, assim, e fora que os filhos, parentes, sempre me olhavam de olhos baixos, estranhos, sempre me destratavam. Eu não entendia por causa o que fazia, os motivos. Eu achava, por eles saberem questão da minha opção, e eles me destratavam devido ao preconceito e à discriminação. E hoje eu entendo por que eles agiam da forma que eles agiam, porque eles tinham culpa no cartório. Então, eles acabavam julgando-me conforme os erros que eles cometeram em questão do que eles fizeram no passado. E a Cesaninha, nossa, só tenho coisas boas, a minha, Rosângela, nossa, né? São pessoas que para mim, Leila, até a Leila, do jeito que ela é, a Leila também ela faz parte desse livro, né? Que é a esposa do Moraes, né? Que mora nos Teixeira. Quando ela não suportava ouvir falar o nome da Lili, né? Nossa senhora, se eu falasse o nome da Lili, ela brigava, discutia, me dava um fora, não suportava. Ela falava que ela tinha roubado o namorado dela. Aí tá, aí depois que eu descobri do livro, que eu li isso no meu livro, eu falei, Leila, sabia que você tá na história? Ela, Paco. Eu falei, é. Você lembra que você falava que a Lili uma vez tinha saído com seu namorado? Não, Paco, não foi isso que eu falei, não. Meu problema era com as amigas dela. Eu falei, não, Leila, você falou isso pra mim. Por que você tá mudando a história? Aí já foi quando eu comecei a desconfiar em questão das atitudes, né? Porque é como me chamasse de mentiroso, né? Eu convivi isso o tempo todo ao lado deles, porque eu não saía da casa deles, né? Sheila tomou conta de mim, né? Sheila
foi uma grande amiga, me defendia, me escondia das surras, né? Eu lembro até hoje, quando ela foi chamar minha avó, que é a dona Stefânia, né? Que o nome dela é Petronilha, e quando chegava a carta que viu o nome dela, aí a Sheila recebia. Menina, quando a Sheila chegou lá pra minha avó, pra dona Stefânia, falou assim, como é que ela falou? Ela pegou e falou assim, Dona Petronila, caraca, minha mãe quase bateu nela, que eu chamo minha avó de mãe, né? Quase bateu nela. Porque ela, lá nos Teixeira, onde eu sou nascida e criada, ela se chama de Abigail, né? Então, assim, por que eu estou falando disso tudo? Porque eu convivi, né, com essas pessoas, não só aqui na região da, dos Teixeira, da Taquara, em vários lugares, né? Minha família, eu não tive muito contato com elas. Eu ficava muito triste, né, quando eu via festa, aniversários, né, nos Orkut, no Face, as fotos, eu nunca era convidado. Casamentos, sempre tinha uma desculpa, né, aniversário de 15 anos, eu nunca fui presente, eu nunca fui bem-vindo no meio deles. E eu não entendia por que eles agiam assim, né, eu não era uma má pessoa. Eu só estava querendo uma pessoa que me apoiasse. Eu não tive uma mãe para poder me acompanhar. Eu não tive um pai, né? Todas as pessoas que eu amei, né, partiram cedo, né? E, tipo, aí vem a parte do quarto escuro. Vamos para a parte do quarto escuro. Quando eu era da igreja, né, eu ouvia muito falar sobre esses rituais. Na Assembleia foi onde eu aprendi mais, na Assembleia de Deus de Boiúna, que eu cheguei a fazer um período de seminário com o pastor Oséias. Eu não cheguei a concluir, mas cheguei a fazer quando era a época da Ana Lúcia, Marcinha, que a gente adorava sair para evangelizar, pregar, ajudar pessoas com cesta básica. Essa é a nossa missão. O pastor Oséias de Boiúna, que é um grande homem de Deus, né? Eu cansei de ir até me lembro de uma vez que ele nos cedeu um convite no seminário, né, que nós fomos assistir ele tocar nos Bombeiros, né, orquestra sinfônica no Teatro Municipal, e eu e a Márcia, a Ana Lúcia, né, tivemos essa oportunidade de assisti-lo tocar. E então, o que eu aprendi sobre as instituições, eu aprendi muito na Assembleia de Deus, né, que fica próximo à instituição chamada Frei Luiz, que também eu tive participação. E, então a gente ouvia muito falar nisso. E quando uma vez eu era criança, eu devia ter na faixa de 5 para 6 anos, foi na época que finalizou o livro em questão da minha história. Eu estava brincando na Vila da Dona Estela, do Seu Luís, que era onde nós morávamos, que é tanto citado na novela do livro da novela Meu Pé de Laranja Lima, né, que você assiste lá no canal do YouTube, O Nosso Pé de Laranja Lima. E nisso eu estava brincando, eu era criança, tá? Essa eu dou como exemplo que se aconteceu comigo, acontece com outras crianças também. Tá? Eu não vou ficar calado e acabar deixando o inocente pagar pelo ato cometido, porque eu trabalho com criança. E nisso eu estava brincando, o Alexandre Fialho, filho da tia Neuza, que no caso o pai dele é representado no livro como tio Edmundo, que eu só fui lembrar em questão de uma parte quando fala que ele perdeu o óculos dele, que eu lembro que eu tinha achado no banheiro, e ele deu um tapinha na minha bunda, então fez me recordar do pai do Alexandre. Então ele é o tio Edmundo, que chegou a confirmar comigo numa conversa que eu tive com ele na vila e na rua. E nisso, tava brincando, o Alexandre pegou e me jogou para dentro de um quarto que havia nos fundos dessa vila, que era o quarto da Dona Estela, o quarto da Marinette. E próximo à casa do Carlinho, que eu tenho como o mascate, porque questão das vendas, da tapoada, dos lápis, eu lembro que eu fazia isso para ajudar ele. Ele morava num quartinho pequeno, humildezinho, ele vivia tocando violão e cantando, né, catarolando, né, que eu falo, né. E nesse quarto da Marinette, quando eu entrei, nisso que ele me chamou, Paco, vem cá que eu quero falar com você. Ele me pegou pelo braço e me jogou para dentro do quarto. O Alexandre Fialho, morador da Vila da Dona Estela, em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, na Estrada dos Teixeira. E ele pegou, me jogou. Quando eu cheguei no quarto, o quarto estava escuro. Era um quarto pequeno, onde outros quartos havia do lado,
E próximo ao quarto tinha a casa da Dona Estela que dava para os fundos da janela do seu Luiz. E ali nesses quartos era um banheiro dividido para todos, tanto o banheiro quanto o lavável, onde lavava as louças, e o tanque onde lavava a roupa. Era tudo dividido nesses quartinhos nos fundos. Lá no fundo, que hoje, se eu não me engano, ainda mora, é a Dona Lúcia, que chegou a trabalhar para a Godóia, que no caso é a Florinda Godóia, no Face. E me jogou para dentro do quarto escuro. Nisso que ele me jogou para o quarto escuro, estava tudo escuro, né? E só consegui ter umas certas visões porque aonde havia um homem, né, de roupa preta, capa preta, meia avermelhada, blusa branca, muito bem trajado, um chapéu preto e vermelho. Hoje, eu achava que era o Zé Pilintra, mas na verdade é o Exu Maré. Exu Maré, ele é espelhado homem e mulher, 6 meses homem, 6 meses mulher. Segundo o que eu aprendi com a minha amiga Eni, lá dos Teixeiros, que vivia falando que essa era a minha entidade, sem eu saber do meu livro. Não que eu sigo religião, eu sigo Deus e respeito todas as religiões. Mesmo porque, mesmo que a gente não quisesse para a igreja, a gente ia carregado, chorando, mas tinha que ir, né? E valia a pena, né? Pelo menos a gente aprendeu bastante. E nisso, quando eu entrei, tinha um homem sentado e no meio da perna dele havia um círculo com um pentagrama. E no meio desse pentagrama, no meio dele, havia uma vela que dava claridade para o rosto dessa pessoa, que no caso eu só conseguia ver essa parte aqui, ó, tá vendo? No chapéu preto, vai ver só essa parte aqui, e era um homem de barba. E nisso, os homens que haviam no canto, uns com capo preto e outros sem capu. Eu era criança, a entidade havia na mão dele um cajado, que ele balançava, balançava, e fumava tipo um cigarro, não sei. E foi naquele momento em que os homens tiraram a minha roupa e começaram a abusar do meu corpo. Ejacularam e logo depois, conforme eles tocavam no meu corpo, eu estava mexia, botava, fazia, aprontava, tá? Não vou desenhar aqui porque é só Deus na causa. Estou dando isso como exemplo porque eu tenho filho e vocês têm filhos, tá? E eu não tenho medo de falar a verdade não, porque Jesus morreu falando a verdade. Que eu morra, mas que eu morra falando a verdade. Mesmo porque eu estou nessa vida de passagem. Quando eu for responder a minha vida, eu vou responder a Deus e não o meu igual. E nisso eles começaram e tocaram. Aí quando ejacularam no meu corpo, eu lembro que eu saí, né, do quarto. Eu olhei na beirada da porta para ver se tinha alguém lá no quintal e corri para esse banheiro que tinha do lado, onde eu joguei uma água no meu corpo. Não lembro se a toalha era vermelha ou azul, não lembro agora. Até isso eu chego a me lembrar raramente. Tomei um banho, né, tirei aquela sujeira toda e botei a minha roupa que eu tinha levado. Na mesma hora, eu corri para a casa da Dona Estela, que é um casarão que tinha no meio dessa vila que ainda tem, que hoje quem mora lá é a Leila e o Moraes, junto com a sua filha. E eu corri para essa casa. Essa casa era um casarão que havia vários quartos, né? Tinha uma sala logo na entrada, a varanda na frente, como ainda é, do mesmo jeito, e tinha um quarto do seu Luiz, que a única pessoa que ainda morava ali era o Marquinhos, que morava no quarto dos fundos, que eu me lembro até hoje. E eu corri para esse quarto onde estava o tio Luiz. O tio Luiz estava deitado, inclinado, né? Do lado dele tinha uma Bíblia e uma cadeira. Nisso, quando ele me viu entrando desesperado dentro do quarto dele, ele levantou, sentou na cama e puxou a cadeira, sentou sobre a cadeira e me colocou sobre a perna dele. E falou: Paco, o que está acontecendo? Eu: nada, tio Luiz. Paco, fala para mim, o que está acontecendo? Eu: nada, tio Luiz. E abracei ele tão forte, que eu comecei a chorar, de soluçar. Ele viu a Dona Estela. Nisso que ele viu a Dona Estela, chamou a Dona Estela.
chamou ela. Nisso que ela correu, ela veio e falou assim, vai lá e pega um copo d'água com açúcar para ele. Nisso ele me botou sentado sobre a cama dele, e ela chegou com aquele copo d'água e me deu. Foi quando eu fui me acalmando. Eu acredito que como ele não sabia disso, porque eu sei que ele não sabia, que quando o Alexandre Fialho me jogou no quarto, ele olhou para a janela para ver se via ele na janela antes de me jogar. Eu reparei. Então ele não sabia desse ato. Então quando ele eram dois cristãos, lá nas Teixeiras tem uma casa chamada Casa de Oração, que foi aberta pela maçonaria, que os antigos donos da região, a maioria eram maçons. Então foram feita uma organização entre eles para criar essa casa de oração, para cultuar esses trabalhos. A gente lá aprendia sobre a palavra e tudo. Então assim, eu só quero dizer, hoje eu moro em São Gonçalo, né? Faço meus trabalhos aqui com as crianças, sábado agora tem uns trabalhos para fazer com as crianças. Estou cheio de problema, né, na minha cabeça, fora esses problemas agora que eu soube em questão desse livro. Eu nunca precisei desse livro para chegar até aqui, tá? Graças a Deus, Deus sempre me ajudou, sempre colocou pessoas boas para me ajudar no caminho, né? Hoje moro aqui há 9 anos dentro de uma comunidade chamada Coió, na região do Lindo Parque, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Estou estudando, né, para me formar como professor, porque eu quero melhorar um pouco esse projeto. Né? Tenho minhas dificuldades financeiras, mas graças a Deus mantenho o caráter e a honestidade em questão do que eu faço. Sofro por vários problemas jurídicos em questão de atos cometidos devido a esse problema que acabou ocorrendo no meu passado, que eu poderia dar algo melhor em questão das pessoas que eu amo, né? Fora os problemas em questão do que eu vi, porque até remédio eu iria tomar. Eu não tomei, porque o que me dá forças para poder estar continuando essa vida são essas crianças, né? Porque não existe maior pagamento do que um sorriso e um olhar de uma criança. Quando eu descobri sobre o livro, essas pessoas usaram vários artifícios. Isso denigre a imagem da instituição que deu o apoio desse livro rodar o mundo inteiro. Uma vez eu estava passando pelo Zé Garoto, ali tem uma instituição, né, de um trabalho que eles desenvolvem ali. E no muro, na subida, tipo azulejado que havia ali, havia uma agora nem vou atender porque é importante agora, havia um triângulo invertido com uma forma de sol, que é o mesmo triângulo que tem nessa instituição, e botou Paca, né? Uma vez eu estava subindo pela essa mesma rua, eu sempre tinha costume de, até hoje eu tenho, se eu ver livro de literatura espalhado pela rua, eu pego. Aonde eu passava sempre tinha um livro, né? Sempre um livro, eu pegava. Uma vez eu subindo, indo para o Zé Garoto, lá pro Parada 40, né? Estava subindo, antes de passar por uma creche, no lado do porte uma pilha de livro. Eu peguei algumas coisas, tinha até uns livros bonitinhos, mas eu nem fiquei com nenhum deles que estava ali. Eu acabei dando. E tinha uma falando sobre a maçonaria. Isso eu falava mal. E eu já sabia, eu já conhecia esse livro, porque eu já cheguei a ler esse livro. Porque eu estudava no seminário com o pastor Zé, então eu queria ter esses conhecimentos em questão do que eu ouvia se falar. Então eu queria ter conhecimento. E eu nem peguei. Eu peguei e dei para uma pessoa de uma loja ali do local. Você quer para você? Eu falei, quero. Eu falei, já li esse livro, nem me interessa. Você quer? Tá, não é porque eu nem sigo religião, eu sigo Deus, né? E já imaginando que já tinham posto aquilo ali para poder contaminar a minha mente, até mesmo para ter uma visão ao contrário a essa instituição. Eu cheguei a ter a oportunidade de conhecer alguns trabalhos que eu vi em vídeo. Eu achei muito bonito o trabalho de vocês, a forma de interagir entre os irmãos, né? E a forma de graduar o irmão em questão do seu bem concedido. E, tipo, se falam mal de mim, imagine o que fala dos outros, né? E se eu sou julgado, por que eu vou julgar? Se eu não gosto de ser julgada pela minha opção, por que eu vou julgar a religião dos outros? Não é da minha índole. Eu julgo o caráter da pessoa e não a religião. Né? Porque a religião não tem nada a ver com isso mesmo, porque religião não salva ninguém. O que salva é Deus.
E depois botaram um vídeo, né, de um preto velho, né, fazendo chocarriço com meu nome e com ações sexuais, abusos sexuais. Eu na mesma hora ocultei, não quis nem ver. Né? E logo depois, que tinha mais? Preto velho, né? Entre outros assuntos. Mas tudo para quê? Para denigrir a imagem de vocês, sabe? Para eu ter uma visão diferente de vocês. Graças a Deus, eu vivi pelo mundo afora, sabe? Eu suportei muita coisa na vida. Eu tive que aprender a me defender sozinho. Eu não tive mãe, eu não tive pai. Eu vivi como pássaro, voando pelo mundo afora. E nisso, eu nossa, parece até uma coisa, né? O diabo, parece que quando a gente está concentrado no assunto. Então, assim, e agora eu costumo dizer para você, né? Então, assim, é muita coisa errada, entendeu? Então, para que eles fizessem isso, eles fizeram para fechar um pacto do silêncio. Esses autores, né? E alguns atores, se duvidar até essa atriz que fez a Jandira, se duvidar essa mulher é minha mãe. Como eu te falei, eu não sei quem é minha mãe. Se esconderam tudo sobre mim, eu tenho o direito de suspeitar de todos. Então, assim, eu sou grato e sempre vou repetir, eu sou grato à maçonaria. Porque se não fosse ela, o meu livro não teria chegado na minha mão. Eu respeito muito todas as instituições, inclusive eu tenho amigos, né? Eu adoro ver aqueles senhores de idade ali em frente ao Correio, em Niterói, jogando carta, brincando de porrinha. Eu fico rindo de falar, eu sou eles chamando de mocidade. Fala, mocidade! Né? Sabe, tudo é o respeito, sabe? Ninguém, oposição, nada isso faz diferente de ninguém, a não ser o seu caráter. Meu pai sempre falava que integridade se compra com honestidade e caráter. Não com dinheiro, não se compra com dinheiro. Porque se morre, não sobra nada. A gente só leva dessa vida a nossa alma. Nu eu vim e nu eu vou voltar. Eu, para vir para essa vida, não precisei trazer nada. E não vou precisar levar nada. Então, assim, eu quero, se eu fiz algum julgamento ou fiz algum ato precipitado à maçonaria, eu peço desculpa, não foi a minha intenção, tá? Hoje eu tenho 41 anos, se duvidar, como eu te falei, eu posso ter até mais, eu não sei. Né? As lembranças que eu tenho me trazem resgatar certos tipos de memórias. E eu vou estar escrevendo, né? Estou escrevendo, né? Um novo livro. Nesse novo livro eu vou relatar tudo que realmente eu vivenciei nesse passado. Tá bom? Então, galera, eu respondo por mim. Se quiser acreditar em mim, que acredite. Se não quiser acreditar, é com vocês. Eu só tenho uma coisa a dizer. A única pessoa que eu presto contas é a Deus. Ok? Vocês têm filhos. Eu tenho 2. A alienação parental é crime. Né? Inclusive, tem novas leis entrando em questão essa lei. Né? Então, assim, eu não quero mal de ninguém. Muito menos ir para a justiça brigar por algum bem. Não é minha índole. Eu já poderia ter processado pessoas. Eu fui agredido em Curicica pelo meu cunhado, amando dessa mulher que se diz ser minha mãe. E na André Rocha, na 1º de maio, entre a casa 6 e 5, onde os moradores me defenderam e os policiais me trataram muito bem no local, ainda brincaram comigo. E aí, Luluzinha, tá fazendo o que aqui, Luluzinha? Vamos lá que eu vou cuidar de você, Luluzinha. Isso os policiais da Taquara, lá da Nelson Cardoso. Porque de farda você não conhece ninguém, né? O que vale é o respeito. Eu tenho amigos policiais, eu tenho amigo traficante, para mim não existe diferença. Tá? Enquanto os verdadeiros ladrões estão aí matando. Olha o inocente aí, uma criança que morreu. Eu tenho filho, eu tenho 2. Tá? Assim como foi com aquela criança, poderia ser com o filho meu. Tá? Porque se a gente invadia terreno dos outros para roubar fruta, a gente levava tiro de bala de sal grosso. Porque as pessoas tinham responsabilidade com o filho dos outros.
Aí pega essa geração que não aprendeu com a educação de nossos pais, porque na nossa época que se comprava de diploma, não estava no gibi. Muitos têm diploma comprado, nem estudo direito tem, né? Aí quer pegar só porque acha que tem um cargo, ou porque faz isso, porque aquilo, ou porque está acima e quer ser mais do que Deus e vai saindo matando todo mundo, porque Deus dá a vida e o homem atira. E quem paga é o inocente. Eu não tenho medo da morte não. Quer matar? Mata. Eu tô nessa vida de passagem. Agora, eu não vou deixar de falar só porque vive me ameaçando. Eu não fugia de homem. Eu fugia de lobisomem. Porque o homem eu levava pro mato para pegar passarinho. Os colherinhos eu prendia. As rolinhas eu comia. E fazia cantar até não querer mais. Boa noite.